E que coisa lamentável que está acontecendo na Argentina, hein? Salve futeboleiro, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui para falar sobre Libertadores, sobre essa final entre Boca Juniors e River Plate que nunca acaba. Mas antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de pedir já para você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal se não está inscrito, ativar o sininho e seguir a gente lá no Instagram, @futeboteco. Beleza? É isso. Boca Juniors e River Plate. Eu tava esperando acabar a final para poder fazer um vídeo para falar como foi a final, só que não foi possível mais uma vez. Foi adiada, a gente não sabe nem para quando, vai se decidir isso na próxima terça-feira, mas o fato é que não aconteceu nesse último final de semana, a gente não tem data ainda definida para quando vai acontecer, tudo em decorrência do que aconteceu no sábado. Né? No sábado estava tudo pronto para o jogo, o clima parecia muito legal, uma festa absurda, eis que o ônibus do Boca Juniors surge e a torcida do River Plate o apedreja de maneira absurda, numa verdadeira barbárie, né? Um negócio que assim, a gente sempre vê essas cenas de ônibus sendo recepcionados com pedras e tudo mais, o que é um absurdo, mas é uma cena relativamente normal em Libertadores, mas dessa vez passou todos os limites, né? Os caras tacaram tijolo, estilhaços de vidro, bateram nos jogadores, inclusive o Pablo Pérez teve um problema no olho que me parece, pelo menos as notícias, está muito ainda desencontrado as notícias, mas o que se noticia é que é uma coisa muito grave que aconteceu com ele, ele tá em dúvida para o próximo jogo, seja lá quando for esse jogo. Foi um negócio assim completamente sem precedentes, uma treta absurda, um negócio que o presidente da Argentina esperava, eu não. Eu achava que teria ali uma treta ou outra, muito mais entre torcida e tudo mais. Depois que aconteceu o negócio do gás de pimenta, que o torcedor do Boca Juniors decepcionou ali os jogadores do River Plate com gás de pimenta naquele jogo, que inclusive puniu o Boca Juniors de maneira muito branda, já começando a demonstrar naquele momento uma proximidade do Boca Juniors com a Conmebol, né? A gente sabe, a gente conhece tudo que envolve. Esse ano não é para menos, os dois times que estão na final foram dois times que cometeram atos que poderiam ter sido punidos, assim como o Santos foi. River Plate escalou Zuculini, que estava impedido de jogar, assim como o Boca Juniors escalou Ávila por algumas rodadas, jogaram ambos. O Santos jogou a partida contra o Independente, Santos foi punido, perdeu por 3-0 aquele jogo e acabou sendo eliminado. River Plate e Boca Juniors, que usaram por mais de uma partida esses dois jogadores, nada foi feito com eles, estão lá os dois clubes na final, inclusive Boca sendo muito beneficiado contra o Cruzeiro, River Plate sendo beneficiado contra o Grêmio. Estão lá os clubes. A final dos sonhos da Conmebol aconteceu, né? Para marcar aí a despedida de dois jogos numa final que agora vai começar a ser em campo neutro a partir de 2019. Mas o que aconteceu foi um negócio que absolutamente ninguém esperava e a morte do futebol, né? Se a Conmebol fosse minimamente uma entidade séria, e aí veja, gente, não é o que eu quero, tá? Eu gostaria de ver um espetáculo, tô louco para ver esse jogo, ainda assim. Quero ver que fim vai levar esse jogo. Não estava torcendo para ninguém, mas passo a torcer pro Boca por tudo que aconteceu com aqueles jogadores depois desse episódio. Não tem nenhuma preferência entre as duas torcidas, entre os dois times. Inclusive o Boca, por ser um rival do meu time muito grande, assim, eu ter visto, eu me lembro, o primeiro jogo de futebol que eu fui no estádio foi a final entre Santos e Boca Juniors em 2003, que o Boca Juniors foi campeão, mas com tudo isso à parte, o que aconteceu me faz torcer pro Boca, cara, porque eu quero ver esses caras dando a volta por cima depois do que aconteceu, porque o futebol tem que ser maior do que a violência, né? Lógico, os jogadores do River, imagina, não tem culpa nenhuma do que aconteceu, mas eu não vou mentir que a minha torcida a partir desse episódio vai pro Boca Juniors. No entanto, se a Conmebol, como eu vinha dizendo, fosse uma entidade minimamente séria, o que aconteceria? Não haveria final, o título já seria do Boca Juniors, o River Plate seria severamente punido e seria banido da competição. É o que a UEFA faria com qualquer clube que fizesse isso com um rival. E aí, assim, claro, vamos entrar nos meandros. O River Plate, instituição, não tem culpa, é uma coisa dos torcedores, mas nesse cenário você precisa punir o clube, porque só assim você vai mostrar para a torcida e você vai evitar
situações futuras desse tipo. Imagina o River Plate perde o maior título do continente para o maior rival por conta de um comportamento da sua torcida. Eles iriam pensar 2, 3 vezes antes de fazer isso de novo. É uma medida drástica, seria uma medida triste, porque nós, como amantes de futebol, gostaríamos sempre do futebol sendo resolvido dentro de campo. Mas o que aconteceu passou de todos os limites. E ainda assim vai ter final, o River Plate não foi punido em absolutamente nada, o estádio, que também é outra coisa que eu não desejo, não gostaria que, imagina que coisa sem graça, uma final de Libertadores com um estádio vazio. Mas nem isso eles fizeram como punição para o River Plate, que vai ter lá a sua torcida em peso no jogo, seja lá quando ele for acontecer. Então assim, é a Conmebol lavando as mãos, pelo menos eles tiveram um bom senso de adiar por tempo indeterminado essa final, tomando por base os diagnósticos dos jogadores do Boca Juniors que não estavam em condição de atuar. Então assim, tudo isso que aconteceu, se é que todo mundo do Boca vai ter condição, só deu mais força para o Boca Juniors a ganhar essa batalha aí, porque imagina, os jogadores do River Plate, que não tem nada a ver com isso, estavam ali, estão precisando de um resultado simples, uma vitória dentro de casa para serem campeões, são os favoritos pelo resultado que conseguiu fora, e vai criando essa ansiedade, essa coisa de não saber. Tudo isso favorece sempre o time que está em desvantagem. No caso foi empate, mas como o River Plate joga em casa, dá para se dizer que eles têm uma vantagem nesse sentido. Então isso foi até positivo para o Boca. Claro, se todos os jogadores puderem jogar, estou preocupado com o Pérez, que é um cara essencial no meio de campo, não sei qual foi a gravidade da lesão no olho dele. Vamos ver, tomara que não seja absolutamente nada, não seja só um problema para o jogo, mas um problema para a vida dele, né? É o que a gente espera. Mas é lamentável, não tenho muito o que dizer, gostaria mais de saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa final? Ela deveria acontecer? O estádio deveria estar lotado? Deveria receber os torcedores? Ou o River Plate deveria ser punido, seja na entrega do título direto para o Boca Juniors, ou seja pelo menos no mando de campo? O que vocês acham? Comentem aí e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!